Oi, eu sou o Caio Esteves, fundador da Plus, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente me pergunta e muito pouca gente responde, que é a respeito da relação de place branding com a iniciativa privada. Todo mundo tem essa dúvida. Pô, Caio, o place branding serve só para cidades, estados e países? Não, não serve só para isso, serve também para incorporadoras e construtoras. Também tem essa capacidade de diferenciar projetos, sejam eles de condomínios, de bairros ou de edifícios. E isso é o que a gente vai falar hoje. Muita gente pensa que o place branding é algo que só pode ser aplicado em cidades, estados e países, ou seja, uma relação direta exclusivamente com o poder público. Isso está longe de ser verdade. O place branding também pode ser usado em empreendimentos privados. E eu vou explicar como. Nos vetores de expansão da cidade, por exemplo, nos bairros, vamos pegar um exemplo qualquer, num bairro muito valorizado em qualquer grande cidade do país ou pequena cidade do país. Geralmente existe uma série de empreendimentos sendo levantados naquele mesmo lugar. Nesses empreendimentos, muitas vezes, eles são muito similares entre si. Metragem quadrada, abordagem, muitas vezes até a própria assinatura dos projetos, hoje não é mais um diferencial. Todas as grandes construtoras hoje, as grandes incorporadoras, procuram arquitetos renomados para fazer os seus projetos. Então, na verdade, por que eu compro um e não compro outro? Boa pergunta. Muitas vezes a gente não sabe. A gente é levado a comprar por uma questão de preço, de financiamento, de facilidade, de negociação. Mas, na verdade, as consultoras a maioria ainda não se atentou para isso. A gente tem um exemplo muito bom, que é o nosso projeto do bairro da gente, que é uma incorporadora que está fazendo um bairro planejado em Limeira, que já saiu em tudo que foi lugar aí, você já deve ter visto. Mas, como ela, pouca gente está olhando para isso ainda. Então, você pode usar o place branding para identificar vocações e identidades de um bairro ou de uma região. E isso pode estar diretamente relacionado ao teu projeto. E quando você consegue levar essa identidade e potencial e essa vocação toda, você automaticamente diferencia o teu projeto dos projetos da concorrência. Isso serve tanto para um bairro, que é uma coisa muito evidente, né, um condomínio ou um bairro, serve também para um prédio. Que muitas vezes a gente tem 3, 4, 5 prédios na mesma rua. Né? Por que um e por que o outro? O place branding serve ou pode servir para impulsionar e para traduzir essa necessidade, esse desejo, essa vocação e a característica daqueles lugares nesse empreendimento. E com isso criar muito mais valor, o famoso valor agregado, que é uma palavra que eu odeio, mas que cabe nesse nosso discurso, para um projeto que até então poderia ser vendido muitas vezes ou por metro quadrado mais assinatura de um arquiteto, que na verdade não tem mais nenhum grande diferencial. Então, é importante a gente discutir nesse momento que o place branding não só serve para o poder público, mas ele também serve para a iniciativa privada. E ele tem grande capacidade de diferenciação. Deixa de ser aquela coisa... Você já viu anúncio de construtora, como é que é no jornal? Chega uma hora que você não sabe e você vê, tem aquele monte de página dupla, gasta-se milhares de reais e você não lembra que construtora que é que fez o quê. Elas são todas muito parecidas, os projetos parecem ser todos iguais, a comunicação parece ser toda igual. Isso, na verdade, é uma questão muito simples, né? Uma abordagem muito voltada para o produto, que nesse caso não tem mais grande diferencial. Vai falar o quê? De cozinha gourmet, de metragem quadrada, de garagem para 3 carros? Estamos nessa ainda? Quer dizer, o empreendimento em um lugar pode ser muito mais do que isso. E essa é a vantagem do place branding nas incorporações, nas construções, que ainda foi muito pouco vista e muito pouco adotada e, portanto, ainda é uma abordagem super inovadora para esse segmento. Bom, para não ficar tão no campo das ideias, da abstração, falar de identidade, de vocação, coisas desse tipo, o que a gente pode levantar que faz sentido para essa nossa discussão de agora? Por exemplo, vamos supor que você é um jovem profissional que você procura um empreendimento na Vila Madalena, em São Paulo, por exemplo, que é um bairro que tem uma vida noturna bastante intensa e características muito específicas, aliás, como todo bairro do Brasil e do mundo. A gente geralmente procura um bairro para morar por conta das características daquele lugar. Você agora, empreendedor imobiliário, né, desenvolvedor, incorporador ou construtor, você pode oferecer só a metragem quadrada e ir na onda do que está sendo oferecido para o mercado. Sei lá, vamos pegar um exemplo nefasto, que são as varandas gourmet, né, que todo mundo fala muito e que não faz muito sentido em apartamentos muito pequenos, né, que você tem apartamentos minúsculos e varanda gourmet para compensar.
que é uma questão de projeto, mas é uma questão de arquitetura, vamos deixar para lá. Você pode oferecer as características do bairro no seu empreendimento. E isso é pensar em identidade e pensar em vocação. Então, em vez de você vender só a metragem quadrada e cair na vala comum, como todo mundo está oferecendo, e ter que apertar o seu preço, apertar a sua forma de pagamento, a sua oferta de pagamento, você pode fazer com que as características daquele lugar, né, a vocação daquele lugar, a identidade daquele lugar, venha também para o seu empreendimento. E entender o que você pode usar desse lugar a seu favor na hora de, não só de vender, mas também de projetar. Quando você está desenvolvendo quando você entendeu a necessidade de produto daquele lugar, a demanda daquele lugar, e você está pensando num projeto para aquele lugar, se você olhar para o Place Branding, você pode extrair informações importantes que vão te direcionar, inclusive no teu projeto de arquitetura. E depois, evidentemente, na tua comercialização, no teu marketing, na tua comunicação. Com isso, você vai deixar de ser aqueles anúncios genéricos de imobiliária que você vê no jornal, que você passa por várias páginas duplas, né, e que você acaba não reconhecendo nem empreendimento, nem marca, nem empreendedor. Como você já sabe, você pode mandar a sua dúvida ou a sua sugestão comentando esse vídeo, que eu vou ver e vou comentar e vou tentar responder, vou responder a todas as suas dúvidas e a gente pode continuar esse canal de comunicação para muito além dos 3 ou 4 ou 5 minutos desse vídeo. Obrigado, até a próxima. Então, uma vez que a gente está falando de place brand, a gente está falando de ideia, a gente está falando que essa mesma ideia é capaz de gerar informações para